Então eu quero falar sobre essa questão de visão espiritual. Mas antes que nós entramos nessa... Sabe, querido, tem momentos que você vai estar assim, que nada te impede de ser infiel. Fisicamente, humanamente falando. Porque não tem ninguém à tua volta. Não tem ninguém sabendo o que você vai fazer ou não. Mas só uma coisa vai impedir você. O amor que tu tem por Jesus no teu coração. Vai ter momento que alguém vai dizer, tu está sozinho. Se você fizer, ninguém vai saber. Verdade, ninguém vai saber. Talvez tu pode levar aquilo para o túmulo. Mas o amor que você tem no seu coração, a obediência, a fidelidade a Deus, impede de você agir de forma que o Senhor não se agrada. Impede. Então nós não agimos na vista de alguém. Há um livro que ele titula ele dizendo assim: quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando ninguém está vendo, querido? Às vezes nós conseguimos, sabe, revelar a verdadeira natureza que está dentro de nós quando ninguém está perto de nós. Quando alguém está perto, a gente se policia, a gente se comporta, a gente assume uma postura porque é adequada. Mas quando ninguém está perto, às vezes nós revelamos verdadeiramente quem nós somos. Então quem é você quando ninguém está vendo? Isso mostra quem verdadeiramente nós somos. Quando nós somos. Amém? Não é fazer o bem porque alguém está vendo. Não, eu faço porque é uma essência dentro de mim. Não é juntar algo porque caiu, porque tem alguém. Não, eu junto porque isso está dentro de mim. Glória a Deus. Então nós temos que entender isso. Quem nós somos. Em Cristo, quando ninguém está próximo. Será que essa essência em nós, ou esse peso de glória só reina em nós quando nós estamos num ambiente, quando nós estamos cercados de pessoas? Ou isso realmente reside dentro do nosso ser? Isso jorra dentro de nós? Será que nós nos tornamos uma fonte? Ou somos aqueles que estamos pegando um pouquinho emprestado e quando aquilo acaba nós tornamos voltar o que nós sempre fomos? Por que eu sou uma fonte, querido? Se eu me tornei uma fonte, nunca vai esgotar. Nunca vai parar de jorrar. Glória a Deus. Mas se ainda não sou fonte, se ainda sou somente carregando um pouco, então aquilo acaba e eu torno voltar o que realmente eu sou. É por isso que Jesus disse: eu não quero te dar remendo, eu quero te dar vestes novas. Eu quero fazer de você uma fonte, eu quero transformar o teu ser. Glória a Deus. Eu não quero melhorar a situação. A gente olha, Senhor, muda. Deus, eu não quero só mudar a situação, eu quero mudar a situação, mas quero também mudar a tua personalidade. Mudar o teu coração. Aleluia. Quem crê nisso, querido? Então eu quero ministrar isso no seu coração, para que Deus se agrade do desejo que queima dentro de você. Porque muitas vezes achamos que Deus só recebe aquilo que a gente está colocando no alforje, aquilo que a gente está depositando ali. Não, querido, Deus recebe muito mais a intenção do nosso coração. Porque embora você não tenha, mas quando você faz uma aliança com o Senhor, Deus está recebendo aquilo como uma oferta agradável a Ele. O que Jacó deu? Jacó não tinha nada para dar, mas ele fez aliança ali diante do Senhor. Glória a Deus. Nós temos que ter esse entendimento, porque muitas vezes a igreja diz assim: olha, eu estou numa situação difícil, Deus não está falando comigo, porque eu não tenho para dar. Não, querido, Deus está falando mais com você do que aquele que tem para dar. Porque para você, Deus sabe a tua condição e Deus quer fazer contigo uma aliança. Ele não quer que você dê, Ele quer somente que você afirme, dizer: Senhor, eu confio em Ti, eu reconheço o Senhor. Eu quero fazer contigo esta aliança. E Deus vai te abençoar muito e fazer você viver coisas grandes na sua vida. É o convite de Deus. É Deus nos convidando a depositar nele uma confiança. Glória a Deus. Amém, querido? Eu não faço porque alguém pede, isso faz parte de mim. Querido, triste coisa é alguém somente viver empurrado pelo outro. No dia que não tiver ninguém para empurrar ele, ele morre, ele para. Triste coisa, nós precisamos de muita gente para nos ajudar, mas não para nos empurrar a vida inteira. Jesus pegou os discípulos e cuidou por um tempo. Depois que ele falou assim: agora vai, ir por todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos. Eu quero entrar nessa mensagem, nesta palavra, falando desta visão espiritual para a nossa vida. Glória a Deus. Você tem aí a sua Bíblia?
Abra comigo no livro de Jeremias, capítulo 18. Fala acerca o vaso do oleiro. Versículo 1 diz: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. A palavra dizendo quer dizer direcionando, orientando, ou falando aquilo que Jeremias ou alguém que ouve a palavra do Senhor precisa fazer. Quando Deus diz, querido, não é somente para que eu fique sabendo. Entenda isso aqui. Quando Deus diz, não é para que eu somente venha saber, mas para que eu venha entender que eu tenho que fazer, cumprir a ordenança do Senhor. Tem coisas que Deus fala nos nossos corações, a gente diz, eu ouvi Deus falar, e às vezes, e o que você fez? Era para mim fazer alguma coisa? Você acha que por qual motivo Deus falou contigo? Você acha por qual motivo que Deus tem o prazer de falar com a gente? Amém? Glória a Deus. Quem já ouviu a voz do Senhor faz assim? Faz assim? Glória a Jesus. Só que quando Deus fala com você, não é somente para você saber, é para você tomar uma atitude diante daquilo que Deus está falando. Seja agir, seja orar, seja falar. E nós às vezes não tomamos nada. Nós ficamos parados, sendo que Deus está falando. Glória a Deus. Então ele disse, veio a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre essas rodas, como um vaso que o oleiro fazia de barro. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem o que lhe apareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ou casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sou vós na minha mão, ou casa de Israel. No momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante a mim, e não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, é isso mesmo. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois agora, cada um dos seus mal proceder, e emendai aos vossos caminhos e a vossos que? Ações. Diga glória a Deus. Aqui Deus fala com Jeremias. Deus leva o profeta Jeremias a ver algo natural para entender o espiritual. Ele leva Jeremias a essa experiência de ver um oleiro trabalhando na roda um vaso. E ali o vaso se quebra na mão do oleiro e torna o oleiro fazer de novo. Mas antes de nós entrar nesse aspecto, eu quero trazer dois tipos onde o Senhor está dizendo acerca da vontade dele. Se eu falar contra uma nação, querer me levantar contra ela, porém se essa nação se arrepender, se converter, eu, Senhor, mudarei. Quem está entendendo? Amém? Agora, se eu falar com essa nação, que eu vou edificá-la, abençoar, exaltar, mas esta nação
agir de maneira mal perante a mim, e também me arrependerei do que disse que iria fazer na vida deles. Tem dois aspectos. O aspecto de ver a misericórdia e o perdão de Deus, diante daquilo que o Senhor falou que ia acontecer. E o aspecto da promessa que Deus também tem liberado na vida de alguém. Isso me faz entender que, por mais que a gente tenha uma promessa, por mais que nós já tivemos a confirmação de Deus, que Deus vai nos abençoar, vai nos exaltar, vai mudar a nossa história, mas se nós procedemos mal perante o caminho do Senhor, perante o Senhor, Ele se arrependerá do que diz que vai fazer em nossa vida. Quem está entendendo até aqui? Glória a Deus. Mas a visão que Deus trouxe para Jeremias foi totalmente diferente. Ele usa aqui o profeta Jeremias vê o natural para entender o espiritual. Deus faz Jeremias ter essa experiência para entender que o que ele vai fazer ao povo de Judá. É o que ele está falando contra o povo de Judá. Querido, muitas vezes, para entendermos a visão espiritual, Deus nos deixa passar diversas situações em nossa vida, para termos um entendimento do que Ele tem reservado para nós. Deus leva Jeremias ao natural, para entender o espiritual. Porque tem coisas que se Deus simplesmente só falar com nós não vamos entender. Então Deus às vezes nos permite viver aquilo, passar por aquilo. A maioria das coisas que Deus nos faz passar, a maioria das coisas que Deus fez você passar, é para você entender o trabalhar dele nos seus caminhos. É para você entender o que Ele tem falado ou quer falar contigo. Glória a Deus. Quem está entendendo isso aqui? Está entendendo sim ou não? Nós não compreendemos, por mais que nós ouvimos Deus falando, nós às vezes não temos a capacidade de entender o que o Senhor quer revelar naquela palavra. Então, essa palavra tem queimado o meu coração. Porque Deus pega Jeremias, Deus podia falar com o profeta Jeremias, ele era profeta do Senhor em qualquer lugar. Assim como Deus falou muitas vezes com ele, acerca de uma visão espiritual. Mas agora não, Deus fala com ele acerca de uma visão física. Levando ele à casa do oleiro, vendo este trabalhando, para entender o espiritual daquilo que Deus vai fazer ao povo de Israel, ao povo de Judá. Povo de Judá. Trazendo isso para nós que vivemos hoje, buscando o entendimento do Senhor. É grande demais as maravilhas de Deus para que possamos discernir ela, entender ela. É por isso que Deus nos faz viver situações, passar por luta, dificuldade, deserto em nossa vida, para discernir e entender o que Deus tem reservado para a nossa vida, o caminho que Ele tem traçado e quer que nós andamos por Ele. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo isso em nome de Jesus? A visão espiritual, o que é isso, pastor? A visão espiritual é a capacidade de discernir e entender entre o mundo físico e o mundo espiritual daquilo que o Senhor tem para nós. Lembra do que eu falei? Dependendo do ângulo que você está, tu tem uma visão. E dependendo do outro ângulo, você enxerga no mesmo lugar algo diferente. Tem pessoas que estão no mesmo lugar que você está e só vê uma derrota. E você, às vezes, consegue ver uma oportunidade, uma saída. Um lugar onde Deus vai te honrar. Glória a Deus. Porque isso se trata de ângulos de visão. Mas isso não é o físico. O ângulo de visão não é apenas o físico. Tratando-se com Deus, é o espiritual. Querido, nós não estamos vendo algo em nossa vida porque nós precisamos mudar o nosso ângulo de visão. Nós estamos numa visão, sabe, terrena, numa visão ainda muito na face. Nós temos que descer. Mas quando mais profundo nós estiver, nós vamos enxergar as coisas diferentes na nossa vida, na vida das pessoas, na vida de alguém que está chegando. Glória a Deus. E quando a gente não muda nosso ângulo de visão, a gente olha para alguém que chegou drogado e diz, isso aí é mais um drogado. E quando a gente muda o ângulo de visão, a gente olha para alguém que era drogado e diz, esse aí vai ser um instrumento na mão do Senhor. Porque a gente mudou o ângulo de visão. Glória a Deus. São os mesmos olhos, mas hoje eles se abriram. O Senhor abriu nossos olhos. Amém? Quem está entendendo? Em nome de Jesus? Olha,
devido a essa visão, Paulo, ele ora, pedindo a Deus que abra os olhos da igreja de Efésio, para enxergar o que Deus tem para ela em entendimento. No livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 17, os meninos da mídia vão me ajudar aí. Efésios capítulo 1 e versículo 17, Paulo ele ora assim a um povo, a uma igreja, dizendo assim, ó, versículo 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação do pleno conhecimento de Deus. Você vê que aquele povo tem algo de Deus, você vê que eles estão ali servindo, mas Paulo ia ser: eu oro para que Deus conceda espírito de sabedoria. Espírito de sabedoria e entendimento. Vocês estão fazendo, mas fazendo sem sabedoria. Vocês estão agindo, mas agindo sem entendimento. Querido, até a vontade de Deus é necessário agirmos com ela com sabedoria. Do contrário, em vez de edificarmos, vamos destruir. Em vez de juntarmos, vamos espalhar. Em vez de sarar, vamos ferir. Em vez de trazer alguém à vida, vamos acabar matando muitos por aí. Quem está entendendo? Você está entendendo isso? Então Paulo ele começa a orar, ó, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento, o qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e o qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Diga glória a Deus. Então Paulo ora para Deus iluminar os olhos do coração. O que é iluminar? Fazer enxergar, abrir os olhos do quê? Do coração. Para que possamos entender e compreender a vontade do Senhor. Tem muitas coisas que aqui nessa visão nossa terrena, aos nossos olhos estão tudo distorcido. Ao nosso ver está tudo errado. E a gente descobre que Deus trabalha de forma diferente da maneira que Ele quer, para fazer o que Ele quer. A gente escolhe que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sãs. Deus chama aqueles que não são para confundir o que são. Aleluia. A gente descobre que Deus fecha uma porta para abrir outra maior. Glória a Deus. Então Paulo diz: eu oro para que vocês entendam que às vezes o que está sucedendo, querido, não é para o mal. Que às vezes o que Deus está permitindo passar não é para o mal. Mas nós precisamos enxergar de um ângulo diferente. Querido, isso é tão importante na nossa vida, porque às vezes até o ensinamento, se nós não enxergarmos ela de um ângulo diferente, nós vamos receber ele como ofensa, como afronta. Mas se a gente enxergar ele como algo diferente, nós vamos enxergar como algo que está edificando em nós, que está melhorando nós, que está mudando a nossa natureza. Glória a Deus. Mas isso é tão importante, essa questão da nossa visão espiritual. Se nós não tivermos esse ângulo diferente de enxergar as coisas, até aquilo que vem para o nosso bem, nós vamos ver que é para mal. Aquilo vem para o bem. Lembra dos discípulos quando viram o cego de nascença? Eles questionaram o Senhor Jesus e disseram: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Para que nascesse assim? Jesus, com uma visão totalmente diferente, disse: nem ele pecou e nem os pais pecaram. Isso sucedeu para que o nome do Pai viesse a ser glorificado através da vida dele. Glória a Deus. Amém. Jesus tinha uma visão. É por isso que as pessoas não aceitaram Jesus. Por quê? Porque ele comia com pecador. Porque ele viu o pecador, aquele que era pecador, que ia se converter, se tornar um instrumento nas mãos do Senhor. Lembra da filha de Jairo que estava morta? Alguém disse: ela está morta. Ele disse: ela dorme. Lembra? Diz Lázaro que morreu e ele diz assim: Lázaro dormiu. A visão de Jesus sempre foi de ângulos diferentes. É por isso que alguém não entende, talvez nem você entende por que Jesus te escolheu. Porque você consegue enxergar e olhar para a tua vida num ângulo de visão. E Deus já viu além do que você consegue ver.
Ele conseguiu ver uma pessoa que Ele ia tornar você ser. Um instrumento que Ele ia te usar. As maravilhas que Ele ia fazer acontecer na tua vida. E o nome dEle ia ser glorificado através disso. Aleluia. Glória a Deus. A gente não consegue entender a vontade de Deus. Por quê? Porque nós estamos enxergando no nosso ângulo de visão. Aí a gente questiona. A gente fica, sabe, às vezes inconformado. Mas Deus, Ele olha com a visão que vai além do nosso entendimento. É por isso que muitas coisas que não acontecem é porque Deus já sabe o final delas. Muitas coisas que Deus permite acontecer é porque Deus sabe que aquilo foi o melhor. E diz que a vontade de Deus é perfeita e agradável. A vontade dEle é perfeita e agradável. Amém? Aleluia. Quem está entendendo até aqui? Então Paulo ora para que Deus abra os olhos do coração. Tem muita coisa, querido, que não precisa Deus fazer. Deus já fez. Nós só precisamos abrir o nosso coração e enxergar o que Deus já fez diante de nós. Glória a Deus. Pastor, mas não mudou. Querido, já mudou. A questão é que você está enxergando ainda com meus olhos. Já mudou. A questão é que você ainda não mudou a maneira de você ver. A partir do momento que você muda a maneira de você ver, você percebe que Deus já transformou, Deus já trabalhou. Glória a Deus. Quem está entendendo, em nome de Jesus? Você está entendendo isso, sim ou não? Quando a gente não muda essa visão, querido, tem um ditado humano que diz que comemos com os olhos. De fato, nós comemos com os olhos. Quando você olha para algo, imagina ele que está tão saboroso, aquilo cria até uma textura na sua boca, porque você visualizou aquilo. Verdade ou não é? Sim ou não? Você consegue sentir cheiros de coisas pelo fato de visualizar mentalmente, fisicamente. Você consegue, às vezes, sabe, se ver vestido em uma roupa só de imaginar você ali dentro. Glória a Deus. Então essa questão de visão é muito importante em nossa vida. O que o Senhor quer dizer com isso? Que às vezes você ainda está olhando com os mesmos olhos. Você está olhando ainda a pessoa que não mudou, a pessoa que ainda é fraca, a pessoa ainda que não é capaz. Querido, muda o teu ângulo de visão e começa a olhar ao contrário. Tudo aquilo que o mundo diz que você não era, começa a ver de tudo aquilo que o Senhor diz que você já é, porque nele nós somos mais do que um vencedor. Amém, queridos? Glória a Deus. O nosso ângulo de visão. Todas as coisas, Efésios diz que todas as coisas já foram feitas. Tudo o Senhor já fez. O salmista revela no Salmo 139, se eu não me engano, versículo 16. Consegue colocar para mim? Ele diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe. E todos os meus dias, Salmo 119, se eu não me engano, acho que é isso. 119, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E todos os meus dias por ti já foram escritos e determinados, quando nenhum dele havia ainda. Deus já escreveu e Deus já determinou. Glória a Deus. Amém? Ele já escreveu e já determinou. Quem está entendendo em nome de Jesus? Quando nenhum dele há. Se Deus já escreveu, já determinou, o que falta? Eu mudar o campo de visão. Amém? Quem está entendendo? Cutuca alguém do seu lado assim, entenda aí, fala para ela. Cutuca, não deixa ele dormir não. Isso. Olha, o campo de visão. Salmo 139. Tá vendo? Glória a Deus. Tomara que sempre aconteça, porque senão se eu acertar, vão falar, ele sabe de tudo. E eu não sei de nada. Ó, os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro, no teu o quê? Livro, foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Você nem existia e Deus já tinha determinado o que vai acontecer na tua vida. Mas isso, quando nós mudamos o campo de visão. Se nós entender, porque quando nós entendemos, nós cremos. E quem crê, vê a glória do Senhor. Amém? Você está entendendo isso?
Então nós temos que ter esse campo de visão diferente. Deus pega Jeremias e leva ele nessa questão de ver essa visão, esse entendimento. Há uma visão espiritual e há uma cegueira espiritual. O homem de Deus estava cego espiritualmente. O moço do homem de Deus estava cego. É por isso que ele orou para abrir o quê? Os olhos. Eu não sei, querido, mas o Espírito Santo está pulsando aqui dentro de mim e eu vou falar. Muitos dos senhores não estão vendo algo. Vocês não vê, por mais que esse altar tenha liberado profecias poderosas em tua vida. Por mais que você tenha recebido orações poderosas, mas você não tem visto. E se você está diante de uma situação que você não enxerga, o Senhor te manda dizer: ora para que Ele abra os olhos espirituais que você vai enxergar. O Senhor abriu e Ele viu. Deus vai abrir e você vai ver em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido, eu já atendi pessoas que chegaram diante de mim e falaram: pastor, eu quero terminar, eu quero separar. Eu falei: para com isso. A tua casa, o teu filho, a tua esposa. Não, eu não quero. Eu estou convencido, eu estou determinado. E a minha oração foi essa: Senhor, só o Senhor pode agir ali. E a misericórdia de Deus foi tão grande que tocou nele. E um dia ele chegou chorando, sabe, muito, e disse: pastor, eu não estava vendo como minha família é linda, como meus filhos é maravilhoso, os meus filhos são uma bênção, minha esposa é uma bênção. Pastor, olha o que Deus me deu de tão maravilhoso, eu ia jogar fora. Eu não estava vendo que isso é tão bom. Porque é uma cegueira espiritual. Quando a gente não tem essa visão, a gente se desfaz. Sabe, querido, a gente lança fora aquilo que é tão valioso que o Senhor está nos entregando. Então nós precisamos ter essa visão, mas ter uma visão espiritual, mas ter uma cegueira também espiritual. Ter uma visão, sabe, exclusiva, terrena. Ela é pior do que uma cegueira espiritual. Querida, a cegueira espiritual é pior do que a cegueira física. Uma cegueira espiritual é pior do que uma cegueira física. No livro de Atos, no capítulo 28, versículo 27, para nós aqui concluir isso. Atos capítulo 28 e versículo 27. A palavra do Senhor diz assim, ó: portanto, o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos e nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam que? Curados. Olha o que ele está dizendo, ó. Portanto, o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos. E fecharam o quê? Os olhos, para que jamais vejam com os olhos. Que olhos são esses? Não está falando do físico, mas está falando o que? Do espiritual. Tem pessoas que resolveram fechar os olhos espirituais. Todo mundo consegue ver, está nítido, fulano, e ele não consegue entender. Ele acha que aquilo está certo, ele acha que aquele caminho vai levar ele a algum lugar. E diz: não, isso aí não vai te levar em lugar nenhum. Não, mas é bom, mas esse caminho bom que você está vendo hoje, ele vai se tornar amargo como fel. Esse caminho que hoje parece tão largo, ele vai te levar num beco sem saída. As coisas aí fora, querido, cooperam para que nós fechamos os olhos espirituais. Acreditamos apenas no físico, vivemos físico e o natural. As pessoas começaram até de uma forma de chacota, sabe, desacreditando ou tentando desacreditar o evangelho, a palavra. Há muitas pessoas que hoje, não incrédulo, mas muitas pessoas que se julgam crente, que entram na internet hoje para falar mal de crente. Porque os olhos se fecharam. Os olhos se fecharam. Já não é mais cooperar pelo reino, é a disputa. É de que a igreja que é melhor, qual a igreja que é maior. Quem tem mais povo, quem tem menos povo. Não, meu irmão.
O mover do reino é diferente. O mover do reino, para você ver algo além do que você está vendo, não é subir, é descer. Deus não te leva a lugares altos para ver. Deus te leva à profundeza da presença dele, e você consegue enxergar através dos olhos do Senhor o que Deus tem para ti. Deus não quer que nós enxergamos com nossos olhos físicos, Ele quer que nós enxergamos com os olhos do Espírito Santo. Através do olhar dele, Ele falou: filho, olha através do meu olhar, como eu olhei para ti. Olha através dos meus olhos como eu olhei para ti. Quando eu te achei, quando eu te juntei, quando eu te tirei de lá. Muitas vezes nós somos tentados a olhar através dos nossos olhos. É por isso que muitas vezes a gente despreza as pessoas, não acredita em outros, escolhe quem nós queremos trazer para perto e quem a gente não quer trazer para perto, quem nós queremos abençoar e quem não queremos abençoar, que nós estamos olhando através dos nossos olhos. Endurecemos o coração porque nós estamos olhando através dos nossos olhos. Mas se nós olhar através dos olhos do Senhor, o seu olhar de amor, de compaixão, alguém vai dizer assim: mas para aí, acabaram de te espancar agora, bateram tanto em Paulo, deram como morto. Ele falou, bateu a poeira, ele falou: estou voltando para pregar o evangelho. Mas para aí, acabaram de te bater agora. Ele falou: não importa, o importa é que ele cresça. A visão tem que ser através do reino, através dos olhos do Senhor.